te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Oh, Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Olá, povo de Deus, povo eleito de Deus. Tudo bem, minha irmã, meu irmão? Ontem tivemos um problema aqui, não conseguimos expor aqui o capítulo 21 do Apocalipse. E estou de volta aqui para nós continuarmos. Só depois que eu percebi, depois de 40 minutos, que iria novamente ao ar ontem a nossa live. Mas tudo bem, eu pedi para vocês desculpa, perdão, acontece isso na tecnologia, não é? E foi bom também que eu quero dar aqui alguns avisos que eu havia esquecido.
Mas antes eu quero perguntar a você como que você está. Tempo abençoado hoje, não foi? Ontem e hoje. Amanheceu fresco, gostoso. É assim que Deus faz. Em meia angústia que vivemos, em meia tribulação que vivemos, é aquilo que o Salmo 30, versículo 5 diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no alvorecer. É um novo dia para a tua vida, minha irmã, meu irmão. Essa seca, este calor aqui no norte de Minas, e este frescor ontem e hoje, um pouquinho de neblina, é Deus nos ensinando que, assim como passamos privações, tribulações, problemas, vicissitudes, é por um tempo. Nada permanece perpetuamente. A mudança acontece. Deus está querendo renovar em nós a esperança. E tomara que nesse dia de hoje a tua alma fique cheia de esperança. Já ficou cheia de esperança. Que nós possamos voltar a sonhar, a esperançar. Amém, povo de Deus? Hoje é o capítulo 21 do Apocalipse, mas antes eu quero dizer o seguinte: nós vamos mudar a partir da semana que vem as nossas lives aqui. Confesso a você que eu tenho ficado cansado, porque para você estudar um livro e expor requer tempo, requer pesquisa, requer, na verdade, mexer com a massa cinzenta aqui. Aí o que eu quero falar é o seguinte: nós teremos as nossas lives a partir da semana que vem, nas quartas, quintas e sextas-feiras. Ficando então segunda-feira e terça-feira com Jô, com Douglas e Jô. Então, a partir da semana que vem, nós teremos o nosso estudo dos 10 mandamentos. Gente, eu estou preparando, estou estudando, está ficando maravilhoso. Estudar os 10 mandamentos e alguém pergunta assim: pastor, tem como falar 1 hora, 40, 50 minutos de um só mandamento? Tem como falar 5 horas. E se eu não cortar aqui, e não é ficar lá dando glória a Deus, aleluia, enrolando, não. É estudar mesmo. E o meu desejo, o povo da aliança, da IPJP, presbíteros, diáconos, líderes, vocês que estão com a gente aí, eu quero dizer, olha, nós iremos da agora em diante, doravante, estudar sempre, livro por livro da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Gente, esse estudo de hoje é tremendo, o de hoje. E terminaremos então, dia de sábado agora, nós teremos a nossa live sexta e sábado, terminaremos o Apocalipse. Você que já respondeu as perguntas, são 30, me envie por favor, tá bom? As 30 perguntas. E você que não recebeu ainda, me peça pelo WhatsApp para que eu possa mandar para você. E em novembro vai ter um certificado, eu quero chamar você na frente para você receber o certificado que você estudou o livro do Apocalipse, os 22 capítulos através daqui. Tá bom, meu irmão? Minha irmã? Então, vou repetir aqui, a semana que vem, as nossas lives acontecerão aqui comigo, os estudos, quarta, quinta e sexta-feira. A semana que vem continua, você pega seu caderno, sua caneta, a Bíblia, para que você possa estudar conosco. Eu quero desafiar você, e eu vou falar semana que vem para que você compre a Confissão de Fé de Westminster, que estamos baseando e basearemos o nosso estudo dos 10 mandamentos. Confissão de Fé de Westminster. Nós temos 3 símbolos de fé que a IPB adota: a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. São símbolos de fé da igreja, onde a igreja adota como doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Domingo tivemos a Santa Ceia pela manhã e à noite. Eu preguei aqui, compartilhei com vocês que nós não iremos mais ministrar a Santa Ceia só para uma pessoa na casa. Falei e pedi para os irmãos, seja presbíteros, diáconos, para que ninguém da igreja faça a sua ceia em casa. Por quê? Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, os reformadores entenderam biblicamente que a Santa Ceia é para ser celebrada em comunidade, porque é a partilha do pão.
Tá bom? Foi bênção demais domingo à noite. Depois você assista ao nosso tema que foi colocado lá. Gente, olha, eu quero agradecer a você pela sua fidelidade aos dízimos e às ofertas. A Bíblia diz em Provérbios 3, 9 e 10: honra ao Senhor com as primícias da tua renda, e os teus celeiros serão fartos. Deus é fiel. E isso eu estou falando para quem é nascido de novo, para quem faz parte da IPJP. E você que é membro da sua igreja lá, entrega seu dízimo lá. Honre a comunidade lá que você faz parte. Nós temos aqui nesta terra os nossos compromissos como comunidade, como nós professamos que seremos fiéis àquela comunidade. É assim que procede. Tá bom? Vamos lá? Enquanto você vai pegar lá, eu vou aqui fazer uma oração para que Deus possa aplicar esta palavra no teu coração. Nós iremos dividir o capítulo 21 em 3 aulas. Hoje eu quero colocar aqui do versículo 1 ao 8. Se der, faremos em 2 aulas. Mas como o Apocalipse aqui, o 21, estamos já fechando. Gente, Deus vai te abençoar agora através da palavra dele, me usando como vaso. Pai, Cristo vencedor, usa-me agora. O Senhor que inspirou esta palavra, Espírito Santo de Deus, me use para poder, ao estudar esta palavra com meus irmãos e irmãs, ela encontre guarida em cada coração. Console corações agora. Traga esperança, traga direção, Espírito Santo de Deus. Deus, que texto maravilhoso, todo o Apocalipse e principalmente agora o capítulo 21. Ó Jesus, a tua palavra nos diz em Hebreus 4:12 que ela é como espada afiada de 2 gumes. Quando nós a lemos, quando nós a ouvimos, ela penetra na nossa alma, no nosso espírito, dividindo-os, também na medula. Ela penetra nas nossas juntas, dividindo as juntas, a medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e também revelar os propósitos do coração. Ó Espírito Santo, Ruá de Deus, fala conosco, usa-me agora, em nome de Jesus. E que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Redentor meu escudo, pastor nosso, bispo das nossas almas, em nome do Senhor Jesus. Em teu nome, bispo das nossas almas. Amém. Amém, povo de Deus. Capítulo 21 então aí. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará do rosto toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos abomináveis, incrédulos, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber,
a segunda morte. Texto lindo demais, é poético. Veja bem, o livro de Apocalipse, como eu tenho lhes dito, ele vem com quadros. São 7 sessões repetidas, como se fosse um quebra-cabeças que João escreve inspirado pelo Espírito Santo. A igreja na época compreendeu esta literatura. Então, a linguagem aqui é cíclica, os fatos não são cronológicos, capítulo 1, capítulo 2, e vai crescendo os acontecimentos. O final do mundo repete 7 vezes, vai ter 7 finais do mundo. Outra coisa, aqui é uma linguagem figurada, simbólica, que o povo na época, eu repito, compreendeu. Lembra que eu falei com vocês sobre a estátua de Rhodes, que foi destruída bem antes aqui, bem antes. E a estátua de Rhodes, que era aquela estátua grande de 30 metros, e depois João viu aqui uma visão de um ser bem grande, porque o povo na época pegava-se demais aquela grande estátua, como se fosse uma divindade com aquela tocha na mão. Então Deus usou as figuras de linguagens para poder anunciar uma palavra. Quando João fala daquele ser grande, as pernas de bronze, os cabelos brancos como a lã, da boca sai uma espada de 2 gumes, e mostra características dos seus olhos. E porque na época aquela estátua de Rhodes recebia os reflexos do sol, tinha inclusive algumas perfurações na cabeça para mostrar a grandeza, a glória daquele ser que estava ali. E segundo a história, é que algumas embarcações passavam por baixo. Dizem alguns historiadores que ficavam a perna, um pé colocado de um lado e outro de outro lado, e as embarcações passavam embaixo. Então, quando João utiliza aqui essa linguagem desses símbolos, eles compreenderam. A literatura na época servia-se assim. Portanto, o que nós iremos estudar aqui é preciso entender esta linguagem simbólica. E eu quero colocar 3 coisas hoje, nesse estudo nosso aqui, e nós voltaremos para estudar o capítulo 21, versículos de 9 até o versículo lá 15, e depois terminaremos um 3º vídeo. Mas quem sabe o 2º vídeo poderemos terminar. É muito lindo isso aqui. Aqui fala de uma pátria, de uns céus onde iremos habitar. Lembra quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3:20? Pois a nossa pátria está nos céus, onde aguardaremos ver o nosso Senhor Jesus. Esse texto aqui é de quebrantar o coração nosso. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Por que colocar mar? Porque eles viviam numa ilha, estavam numa ilha. As figuras aqui usadas é do dia a dia, são do dia a dia. Olha para você ver aqui, vi novo céu e nova terra. Tem pessoas pensando, crentes inclusive, mal instruídos, e é por isso que eu quero estudar com vocês a Bíblia, livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que nós não sejamos levados por ventos de doutrina. Alguns pensam que quando Jesus vier arrebatar a igreja e quando nós formos morar com o Senhor, nós iremos viver num lugar tão etéreo. Alguns pensam, e que os crentes terão até asinhas e vão ficar o tempo todo cantando lá. Isso é apenas uma parte, eu digo a parte do cantar, porque asinha nós não teremos. Não seremos semelhantes aos anjos em termos físicos. Seremos perfeitos, mas perfeitos como Cristo é. Receberemos o corpo de glória. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Por que será uma nova terra e um novo céu? Porque tanto os céus como a terra, o desejo de Deus, o projeto de Deus, é que seja tudo refeito. Porque, primeiro, a terra ainda está contaminada pelo pecado. A terra ainda grita, ainda geme, esperando a sua transformação.
O que aconteceu no capítulo 3, quando o homem pecou? Lá fala o seguinte, que naquele momento que Adão pecou e Eva, quando o casal pecou, Deus disse que o homem iria trabalhar para trazer o pão para casa. Para onde nós iremos? Haverá trabalho? Sim, normal, mas não como é hoje. Mas sim como era na época de Adão, onde Adão andava, gesticulava, e tudo estava ali perfeito. Ora, Adão, eu tenho lhes dito isso, foi colocado, ele e Eva, no Éden, e Deus, olha que Deus chique, Deus fez um jardim no Éden. Éden, lugar de delícias, de prazer. E Deus colocou lá um jardim, para que ele pudesse cultivar, para que ele pudesse estar lá com a sua amada. É assim que vai ser. Só que, eu sempre até falei que nós estamos indo de volta ao Éden. Não. O novo céus e a nova terra serão melhor e mais inigualável, imensurável do que o Éden. Por quê? Porque no Éden, onde Deus colocou o homem e o colocou no jardim, Satanás, vocês lembram? Que nós estudamos que o Satanás tinha acesso ao trono de Deus, e nós lemos Jó que fala que quando os anjos foram ter com Deus, lá estava quem? O Satanás, o diabo acusador. O Satanás, nosso adversário. E ele então estava na terra, e na terra, lá no Éden, ele ludibria, ele torna Eva encantada, ao ele insistir que aquele fruto podia comer. E ao ela ter comido com Adão, entrou o pecado. E porque entrou o pecado, Deus amaldiçoou o homem, o casal, amaldiçoou a terra. Por que Deus fez isso? Amaldiçoou a terra, porque aprenda isso, meu irmão. Questão de submissão à autoridade. Por isso que é importante os filhos obedecerem aos pais, porque os filhos estão debaixo da autoridade dos pais. Quando um pai erra, consequentemente o filho fica rebelde. Por que nosso país está uma bagunça, uma balbúrdia, uma desordem, um caos na perspectiva política? Porque os nossos governantes, que estão com a autoridade de gerenciar, de governar o nosso país em todas as áreas, todos esses governantes, eu diria todos não, né? A maioria deles, e acaba ficando todo porque é preciso haver uma reforma política. A gente aqui embaixo começa as pessoas a ficarem rebeldes, aumenta o tráfico, aumenta cada dia mais a violência, aumenta a desordem familiar. Voltando para o Éden, foi isso que aconteceu. Deus deu a Adão a autoridade para gerenciar a terra. A terra estava submissa à autoridade de Adão e de Eva. Como eles pecaram, a terra foi afetada. Por isso Deus vai fazer uma nova terra. Por isso que eu lhes disse, baseado 2 Pedro capítulo 3, você leia de novo. A terra está entesourada para fogo, para ser destruída. E Deus vai refazer a terra, porque não pode mais ter pecado. Olha para você ver aí, Romanos capítulo 8, eu tenho de ler, sempre eu cito aqui e não leio, só declaro, mas eu quero que você leia comigo aí. Olha para você ver o capítulo 8, versículo 18 em diante. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, aquele quem? Deus. E sujeitou por quê? Porque consequentemente o homem pecou, isso refletiu na terra. Quando um líder cai, ele leva consigo um tanto de gente. Princípio de autoridade, submissão. Por isso, permita-me falar isso aqui, por isso que o homem é o cabeça da casa. A mulher deve submeter ao homem. Mas a ideia de submissão, o mais difícil é para o homem. Porque o homem deve amar sua esposa e sacrificar por ela, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou por ela. Está disposto a dar um rim para sua esposa, hein? Está disposto a dar aí um órgão interno para sua esposa? Está disposto a sacrificar até a sua sexualidade por amor à sua esposa? É difícil, mas é um mandamento do Senhor. Quando o homem não vai bem na casa, quando o sacerdote da casa, o cabeça da casa, apronta, desanda, a esposa também vai rebelar, os filhos, aí desordena tudo. É o que está acontecendo nesse Brasil, no mundo. A natureza aqui, ao que diz agora o versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme. Tá vendo aí? Lê aí, Romanos 8, versículo aí 21 e 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Por isso que Deus aqui está nos dando uma palavra de esperança e é um dos pilares da igreja. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que nós iremos para lá, e tem um momento quando ele fala da ressurreição, porque aqui está falando da ressurreição da natureza também. A ideia é levantar, erguer a natureza, transformando-a, mas primeiramente ela vai ser destruída, a terra totalmente. E o apóstolo Paulo fala: se a nossa vida se resumisse aqui apenas neste mundo, seríamos mais miseráveis. Por quê? Porque na verdade, irmãos, você esperar no Senhor algo que não funciona, mas funciona. Seríamos os mais miseráveis, mas não somos. Somos o povo mais feliz da terra, porque nós temos uma esperança, nós temos uma certeza que nós um dia iremos morar num novo céu e numa nova terra. A terra será destruída e será refeita de novo. Tá ligado, irmã? Será uma nova terra. Deus é poderoso para fazer tudo de novo, perfeito. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos de entender. Olha para vocês verem agora aí. 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Tem gente pensando, eu também pensava assim quando eu converti, que nós iremos para os céus e essa terra vai então ser destruída e acabou, então vai ficar essa terra aí. Não, gente. O cosmos foi feito perfeito. Deus quer a terra. Deus fez a terra para a sua glória. A Bíblia fala que os céus e a terra manifestam a glória. E a Bíblia fala que Ele fez a terra e tudo que Ele fez foi perfeito. Ele vai destruir a terra, e quando fala que Jerusalém desce ataviada, aqui é uma simbologia para dizer que agora céus e terra serão unidos. Ô irmã, dá um glória na tua casa aí, bênção. Você está entendendo? A gente fica falando assim, nós iremos lá para os céus, mas iremos. Mas também estaremos aqui na terra, porque a terra será refeita. A linguagem quando fala aqui, vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Que nova Jerusalém é esta? Porque Jerusalém lá era chamada da cidade santa, a cidade
de Davi, ilustrando a Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém, gente, nós teremos um lugar só, os céus, na terra, tudo será perfeito. Por isso que Deus vai destruir a terra com fogo, não com água, mas com fogo, vai desfazer todos os elementos que estão na terra. Tudo que existe, os minerais, tudo que há debaixo da terra, Deus vai destruir tudo e refazer. Ele é Deus. Você está aqui na terra, nessa nova terra, e você vai para os céus e desce, e vai, na verdade, eu estou falando assim, desce, sobe, desce. Tudo será planificado, tudo haverá uma união. Olha para vocês verem o que diz aqui. Então ouvi grande voz vinda do céu do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A nova terra será melhor do que o Éden de Adão e Eva. Porque lá Deus descia para conversar com os dois. Na nova terra e novos céus, Deus, aqui fala, olha para você ver, eis o tabernáculo de Deus. Deus estará conosco aqui, lá. Ele não precisa descer para falar conosco. Nós não precisamos subir para falar com Ele. Será uma união gloriosa. Jerusalém vai descer na perspectiva simbólica, dizendo que será um só unido, céu e terra. O tabernáculo de Deus conosco. Usam a linguagem aqui do Velho Testamento, do tabernáculo, onde Deus descia para ficar com o povo. Agora Deus não precisa descer, Ele vai ser, o tabernáculo de Deus será um só conosco. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso nos dá o quê? Motivação para continuar, nos dá esperança, nos faz entender que ainda que nós tombarmos aqui, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, ainda que o nosso tabernáculo se desfizer, nós temos um tabernáculo. Será uma nova terra e um novo céu. Olha o que diz agora aqui. 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Olha para você ver. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que primeiras coisas passaram aqui? Aqui está falando exatamente que a terra, ao ser refeita, aqui mostra que os céus e a terra estarão juntos. Lá não entrará pecado, não haverá dor. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Você, minha irmã que está aí, você que tem sofrido, passado lutas, você que talvez teve tantos sonhos nesta vida e não conseguiu, casamento seu não deu certo, só Deus sabe das suas noites indórmitas, só Deus sabe o peso que há no teu coração, da sua alma. Você entendeu? Nós teremos uma morada eterna, onde nós não sofreremos, nós não teremos decepções. Seu marido te decepcionou, seus filhos te decepcionaram, você está com aquela amarga angústia. Tomara que essa palavra exploda em teu coração, que ela entre na tua medula, nas tuas juntas, e possa a tua alma e o teu espírito ser rasgados por esta palavra, e que entre o bálsamo do Espírito, e que você se encha de esperança, de saber que nós teremos uma morada eterna, onde estaremos para sempre com o Senhor. Olha o que eu falo agora. 5. Eu quero que você abra, por favor, porque nós vamos aprendendo. Olha o capítulo 15 de Coríntios,
Olha para vocês verem, 1 Coríntios capítulo 15, os ressuscitados terão um corpo. 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dará corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves e outra dos peixes. Também haverá corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Bem, para resumir isso aqui está falando que quando nós formos habitar nesta nova terra, que será consumida pelo fogo, e no novo céus, por que Deus vai fazer um novo céus? Ora, gente, eu lhes disse que Satanás tinha acesso aos céus, e também nós temos os céus, né? O primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, morada, podemos assim dizer, de Deus, dos corpos celestes. Tudo será refeito. Deus quer fazer uma separação, tirar tudo aquilo que, qualquer aresta de contaminação. O diabo foi expulso do paraíso. E Deus não quer, nem sequer, pedacinho invisível da corruptibilidade, da corrupção. Nós vamos ver daqui a pouco, ela vai pegar o diabo, os anjos, todos aqueles que não estavam com seus nomes escritos na livro da vida, irão lançar no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Entendeu? Quando fala aqui, quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, nós seremos transformados em corpos incorruptíveis. O meu corpo hoje é um corpo natural, o seu também, corruptível. Jesus veio ao mundo perfeito. Jesus não pecou apesar de assumir a forma humana. Ele não viu corrupção. Nós não, nós somos pecadores. O nosso corpo, a nossa carne, belisca sua carne aí, meu irmão, seu braço assim, ó. Aqui, ó, corruptibilidade. Quando nós formos transformados em corpos incorruptíveis, nós não teremos um corpo, gente, de algum anjo. As fisionomias daqueles que serviram a Deus são as mesmas. Só que é um corpo espiritual, onde a própria matéria, os ossos, o sangue, a carne, vão ser transformados. E assim como Jesus ressuscitou, e ele passou por uma parede, e foi e cumprimentou os irmãos. Que corpo é esse? Um corpo de glória. Está entendendo? Então, quando fala aqui do corpo dos animais, dos peixes, e quando fala do corpo natural e o corpo espiritual, era para que os crentes entendessem que quando houver ressurreição, vão juntar espírito e corpo, e não haverá mais divisão. Será um corpo de glória. Será um corpo onde não haverá mais dor, tristeza, angústia, choro, sofrimento. Nenhuma bactéria, nenhum micro-organismo poderá entrar novamente no meu corpo para destruí-lo.
Não haverá mais cegueira, não haverá mais paralisia, não haverá Covid-19, não haverá nada. É esta a ideia de corpo incorruptível. Vocês estudaram o capítulo anterior, onde os mares, a própria terra vai dar conta dos corpos que foram destruídos. Por quê? Semeia-se em corrupção, é colocado no túmulo, mas um dia, ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Encontraremos todos nos céus com o Senhor. E haverá um novo corpo, o corpo incorruptível. É isso aí. E aqui fala então, voltando agora para o capítulo 20, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia. Olha para você ver, eu quero voltar aqui, eu pedi vocês antes, eu quero repetir o apóstolo Pedro aqui, em capítulo 3, de segunda carta de Pedro, capítulo 3, olha o que diz, versículo 8 em diante. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, preparem, ele virá como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui não é simbologia. O Apocalipse, sim. Olha o que diz agora. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus serão incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Teremos um novo céu e uma nova terra. E aqui, meus irmãos, olha para vocês verem agora, o versículo de número 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Uma simbologia usada, lendo lá de Gênesis, quando tinha lá a fonte, a árvore da vida, e Adão foi proibido de comer daquele fruto. Aqui está mostrando como que vai ser esta realidade da vida eterna que é representada através desta árvore aqui. Esse símbolo de que não haverá mais pecado, tristeza, dor. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui está falando que neste lugar lá não vai entrar o pecado, não vai entrar, aqui fala, incrédulos. Lá não é lugar deles, porque é lugar daqueles que creem em Deus, daqueles que faziam parte do povo da aliança, aos abomináveis, aquelas pessoas que só vivem para praticar, aquelas pessoas que vivem na prática de pecados. Aqui diz daqueles que, assassinos, impuros. O que é impuro aqui? A ideia de impuro, os que vivem na prostituição,
na prática do pecado, sem compromisso. Aqui está falando também a ideia de bebedeiras. Olha o que diz: aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras. Quantas pessoas que adoram uma imagem de escultura? A Bíblia fala no Salmo 115 que essas imagens nada podem fazer. Tem boca, não fala, tem nariz, não cheira, tem ouvidos, não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, não tem sentimento algum. E todos aqueles que prestam culto a essas imagens, a estes ídolos, ficarão semelhantes a eles como? Estatalados, uma vida derrotada já aqui. E aqui fala que quem aqui adora imagem de escultura vai para o lago de fogo e enxofre. Aqui fala também aos idólatras e a todos os mentirosos. Eu aproveito aqui, meu irmão, minha jovem, meu jovem. Deus não te chamou para você ficar nos carnavais da vida. Deus não te chamou para você ficar todo dia com uma paquera diferente. Deus não te chamou para você ficar em um motel com o namorado. Você foi chamado para ser santo. Por isso que a palavra de Deus nos fala que conheceremos então quem é santo, quem é profano. E é o que nós estudamos no Apocalipse. E capítulo 22 fala: aquele que é puro continua a purificar-se. Entendeu? Olha o que diz, você vê. Veja aí, meu irmão, marca por favor. Capítulo 22 de Apocalipse fala assim, olha. Versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar. Eu não acredito que uma pessoa que diz que é crente, salva, que é uma nova criatura, fica nas bebedeiras, nas farras aí, se embriagando, prostituindo. Talvez você está namorando e você tem sexo com a sua namorada sem compromisso. Isso é do mundo, cara. Isso é profanação do seu corpo, que é santuário do Espírito Santo de Deus. As pessoas do mundo não entendem isso. É o que a Bíblia fala em Coríntios. 1 Coríntios 2, leia para vocês verem. 13, 14 em diante. Lá fala que o homem natural, a pessoa que não converteu, a pessoa que não teve experiência com Jesus, não compreende as coisas de Deus, porque eles são o quê? Loucura! E não consegue entendê-las, discerni-las, porque elas só discernem espiritualmente. Tem muita gente dentro da igreja, jovens, pessoas casadas que adulteram. Talvez você vive aí dia e noite num site pornográfico, traindo o seu marido, traindo a sua esposa. Isso é pecado. E a Bíblia fala que os impuros ali, gente, é todo tipo de impureza sexual, impureza de vivência aí no mundo, onde tem crentes que não mede palavras, falam palavrões. A Bíblia fala em Efésios 4, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Está entendendo, gente? Então nós vivemos dentro de uma dinâmica como povo de Deus, eleito de Deus, vivendo uma vida santificada. É claro, gente, tanto eu como você, de vez em quando pisamos na bola. Mas eu já vi casos de crentes que até já congregaram conosco, que vivem uma vida religiosa, prostituindo, bebendo, vão para os carnavais, vão para as noitadas, para as danças que tem por aí. Agora, gente, de religiosos, o inferno já está cheio. Aliás, o inferno não está cheio porque ainda Deus não jogou todos no inferno, mas os que morreram sem Cristo já estão sofrendo no lugar. A gente fala inferno porque já está no lugar sofrendo. De gente religiosa que tem carteirinha de membro da igreja, está assim o inferno. Salvação é pela graça? É. Quem foi salvo pela graça é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Próximo estudo, nós iremos tentar terminar essa parte, o Apocalipse 21. Será uma nova terra,
um novo céus. E outra coisa, nós teremos Deus, estaremos num tabernáculo só, porque tudo será morada, terra, céus. Gente, eu vou muito mais além. Poderemos ter acesso a lugares, eu acredito, planetas, lugares que nós precisamos de descobrir ainda. Não é chique? Que Deus te abençoe. Responda as 20 perguntas. Vão me enviando, ou as 30 perguntas. Vão me enviando para que você possa receber o seu certificado no domingo à noite na igreja. Tá bom? Beijo no coração, gente.